De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Gente, essa frase foi dita pelo nosso patrono do Senado, Rui Barbosa, se eu não me engano, em 1917, mais de 100 anos atrás. Infelizmente, ela continua mais do que nunca válida aqui no nosso país, por tudo o que tem acontecido em muitas das instâncias aqui no nosso país. Nós vemos pessoas inocentes presas lá do 8 de janeiro. Nós vimos essa semana, pessoas que dedicaram a sua vida inteira pelo país, como Bolsonaro, como Heleno, Braga e assim por diante, sendo presos e cumprindo penas, enquanto outras pessoas que tiveram realmente os crimes comprovados, e nós sabemos muito bem disso, né? Qualquer pessoa com o mínimo de bom senso consegue buscar essas provas e encontrar. Estão aí soltas. Nós temos traficantes soltos, nós temos bandidos da pior espécie soltos e pessoas que se dedicaram ao país presos por um golpe que nunca existiu. Ninguém consegue me provar por A mais B. Eu não sou jurista, não, mas eu tenho bom senso e tenho uma capacidade intelectual considerável. Ninguém consegue me demonstrar que houve algum tipo de golpe com todas as provas necessárias para isso. Ninguém consegue me mostrar por que aquelas pessoas estão presas lá do 8 de janeiro até hoje, pagando por um crime que não existiu. Tem arruaça? Teve? Sim, paguem por esse preço, paguem por esse crime. Mas isso não é 17 anos de cadeia. Quantas manifestações nós tivemos na esplanada dos ministérios? Aliás, cuidado para aqueles que estão comemorando aí esse fato, porque isso é muita ingenuidade da sua parte. Porque você está comemorando a perda da liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de religião, daqui a pouco a liberdade de imprensa, liberdades que você gostaria de ter para você e para os seus filhos, porque isso faz parte de uma democracia de verdade. Mas isso está sendo perdido no nosso país gradualmente. Você não está se tocando, você está achando que está tudo muito bom. Eu não gostava de um cara, então está indo tudo bem. Não é assim que se trata isso. Porque daqui a pouco isso aí vai bater na sua porta, daqui a pouco é você que vai estar sendo injustiçado lá. E não vai ter mais a quem você recorrer, não vai ter mais a quem você reclamar. E nós estamos lá no Senado, que deveria ser a organização de Rui Barbosa, para poder ajudar a colocar em ordem, a colocar todos os poderes equilibrados no país para que a democracia possa florescer de forma real. Mas eu sou em 81 senador. Se eu fosse presidente do Senado, certamente eu teria muito mais alavanca para poder ajudar a resolver essa situação. E ajudar a resolver não significa atacar um ou outro, uma pessoa ou outra, não. Significa defender a democracia de verdade, significa defender que os poderes sejam independentes e cumpram as suas funções, significa defender a população, significa fazer o que está previsto para o Senado Federal e para o Congresso como um todo. Mas eu sou só em 81 senadores. Mas, gente, não perca a esperança, não, porque o nosso país é muito maior do que isso. Pessoas passam. Aquela bandeira que fica acima dos 3 poderes ali, que significa a população do Brasil, numa democracia, quem realmente manda no Brasil, aquela bandeira permanece. E ela vai permanecer. E vai, para isso, precisar do esforço, da compreensão, da boa vontade e da inteligência de cada um. Não importa qual a sua ideologia, importa que eu tenho certeza que você não quer o pior para os seus filhos. Importa que você vai querer que eles vivam num país livre, um país democrático de verdade, um país onde eles possam falar o que eles quiserem falar, sem terem medo disso, um país em que eles possam ter a sua religião, que eles possam exercer o seu direito de manifestação, reclamar de quem eles quiserem e fazer isso dentro do que significa a Constituição, que tem que ser obedecida por todos nós, independente de quem seja. E não precisa e não deve ser interpretada a bel prazer. Ela precisa ser, sim, levada em conta e obedecida por todos.
Só para terminar, para não ficar tão ruim, vamos dizer assim, né, essa tempestade que a gente está passando, eu vou lembrar de uma frase de outra pessoa que passou por situações muito difíceis, um país que passou por situações muito difíceis, onde liberdade não havia, porque não havia soberania também. Vou lembrar de uma frase do Gandhi, que ele dizia assim: quando eu me desespero, eu me lembro que ao longo de toda a história, o poder, né, ou o amor e a verdade sempre venceram. Então, o poder do amor e o poder da verdade sempre venceram. Existiram tiranos e assassinos, e durante algum tempo eles pareciam invencíveis, mas no final eles sempre caem. Lembre-se disso, sempre.